Imagina um mundo devastado por uma praga alienígena. Seres de outro planeta invadiram a Terra, espalhando uma névoa tóxica carregada de um vírus mortal. Essas criaturas, conhecidas como carrascos, são figuras esqueléticas que devoram humanos e exalam um patógeno capaz de cristalizar o corpo de qualquer ser vivo. E quando algum ser vivo é contaminado, cristais emergem da carne e acabam com a vítima. E nesse futuro, mais de 99% da população não sobreviveu a essa infestação. E a função da nossa protagonista, que é imune ao vírus, é limpar o mundo desses monstros e encontrar outros sobreviventes. Mas será que existem outros sobreviventes? E quando você encontrar outras pessoas, será que talvez não fosse melhor continuar sozinho? Porque como já aprendemos antes, às vezes o ser humano é o pior monstro do apocalipse. A Cor do Fim é um novo mangá que ninguém está falando sobre. Um mangá com uma arte lindíssima que te envolve, te engole e te deixa em silêncio. Eu acho que a melhor explicação para esse mangá seria uma mistura de The Last of Us com Blame e com a jornada de Kino, em que a solidão, o perigo e os mistérios desse mundo vão te envolvendo numa atmosfera grandiosa de ficção científica e apocalipse. Mas ao mesmo tempo, assim como em Blame, principalmente na jornada de Kino, esse mangá traz muitos elementos de filosofia e reflexão, principalmente sobre a humanidade no geral. A propósito, prazer, meu nome é Mingle e já deixa o like para não ficar calvo. A história começa apresentando a nossa protagonista, a Saya, fazendo a sua rotina melancólica da manhã, regando as plantas e dando bom dia para o seu pet alienígena. Quando de repente a perspectiva se afasta e você vê uma cidade inteiramente abandonada, com a natureza tomando conta, tomando de volta para si aquela região. E vemos a Saya saindo do seu abrigo e andando pela cidade, indo buscar mantimentos. E nesse momento os painéis são grandiosos e ao mesmo tempo vazios, passando aquele sentimento de solidão e sobrevivência que vamos ter ao longo do mangá. E uma coisa que eu gostei bastante nessa obra foi a utilização sutil de onomatopeias, como por exemplo no barulho da água fervendo para preparar o lamen, o barulho do seu pet mastigando, o barulho da sua digital sendo processada pela máquina. São toques bem simples, mas que te fazem mergulhar mais ainda naquele mundo. Inclusive, uma crítica para a tradução em português do Mangadex é que ela não traduziu essas onomatopeias, diferente das traduções que eu vi em inglês. E após a sua rotina da manhã, finalmente vemos a Saya entrando em ação, com ela vestindo seu uniforme e equipamentos, e mapeando a rota que ela vai seguir hoje. E todo o caminho da Saya até o seu destino é representado por meio de painéis que reforcem esse sentimento de isolamento, com ela finalmente chegando no seu destino e subindo as escadas com passos silenciosos em meio ao concreto abandonado. E ao abrir a porta do quarto que é o seu alvo, a nossa protagonista dá de cara com o corpo de um alienígena, um carrasco imóvel, aparentemente morto, mas num piscar de olhos a criatura se ergue e acerta um soco violento, rasgando o rosto da Saya. E sem hesitar, ela saca a arma e abate o monstro com precisão, com apenas um tiro. Com a ameaça completamente eliminada, o painel do mangá foca no rosto dela, ferido, mas que de repente começa a se curar sozinho. E nós começamos a nos questionar como que a protagonista é imune ao vírus, mas ao mesmo tempo tem poderes de regeneração. O que ela é? E quando a Saya entra no próximo cômodo do quarto, ela vê um casal caído, com um homem que parecia pintar um quadro da sua esposa com cristais perfurando a sua carne. Na verdade, perfurando a carne de ambos naquele quarto. E com isso, a Saya começa a cortar os cristais, porque eles aparentemente produzem o gás tóxico que infeta os seres vivos, limpando os corpos e colocando numa bolsa. E aqui, além de mostrar que a Saya tem poderes de cura com ela regenerando seu rosto, ela também tem uma habilidade física superior a uma pessoa normal, porque ela começa a carregar os corpos numa facilidade absurda, enquanto ela olha para trás e vê aquele quarto pequeno, mas que trazia bastante história de um casal que aparentemente se amava muito, antes de serem atingidos pelo vírus. E quando a Saya volta do seu objetivo, passando pelos prédios
prédios destruídos e abandonados, ela comenta que a sua missão é purificar esses cristais, buscar outros sobreviventes e tentar entender mais o que são esses alienígenas, o que são esses carrascos e a infecção. Logo em seguida, de volta no seu abrigo, a Saya começa a trocar de roupa, mudando para trajes mais sociais, como se estivesse se vestindo para um evento importante. E de novo na estrada, com painéis amplos e vazios para ressaltar a solidão da sua missão. A Saya se dirige ao seu novo destino, sendo recepcionada por um robô. Nesse futuro distópico, as inteligências artificiais e os robôs são extremamente avançados, e em muitos capítulos do mangá, a Saya vai acabar interagindo e descobrindo o que aconteceu naquele mundo por meio de relatos de robôs. E o androide que a recebeu explica que nesse mês foram recolhidos 48 corpos para o enterro e que vão começar a cremação. Basicamente, o corpo dos infectados, assim como os cristalóides que a Saya acabou cortando, são incinerados para que não contaminem outros seres vivos. Todo final de mês, a Saya junta todos os corpos e cristalóides recolhidos e os incinera, e como gesto de empatia acaba enterrando as cinzas, fazendo um funeral para as vítimas. E por meio desse painel do mangá é mostrado um cemitério quase que infinito, com várias lápides onde não conseguimos enxergar o fim, indicando que a Saya vem fazendo isso há muito tempo. E como sempre, presente nesse mangá, o sentimento de vazio nos painéis amplos aparece aqui. Em cada capítulo do mangá, a história progride com a Saya mapeando novos lugares, exterminando novos alienígenas e limpando os corpos que ela encontra pelo caminho. Em cada cenário, ela descobre androides que cuidam daquele lugar e por meio desses androides aprende a história do que aconteceu ali de fato. Desde uma garotinha que perdeu a vida e pediu para o seu robô enterrar o seu corpo junto de suas flores para voltar à Terra, até um androide bibliotecário que cuidava de um acervo físico e sempre ao lado da diretora daquele lugar, até que veio a infestação e a sua amada humana faleceu por conta de um executor que atacou a biblioteca. Porém, o androide continua, por amor, a proteger aquele lugar, dedicando a sua existência a conservar aqueles livros e a proteger a biblioteca. Tudo isso em homenagem à sua parceira humana que se foi. Ou até mesmo um bunker que, quando a Saya entra para averiguar, você percebe que ele é administrado por uma IA. E pesquisando a história daquele bunker, você descobre que os humanos, protegidos dentro dele, mesmo estando a salvos e com um sistema de comida e água autossustentável, eles começaram uma rebelião e se mataram por meio de guerras bobas envolvendo discussões políticas entre dois partidos que se formaram dentro do bunker. E para você ver que até mesmo no apocalipse os humanos continuam brigando por partidos políticos e ideologias inúteis. E todas as histórias que você aprende dentro daquele mundo vão servindo para a Saya entender como foi que o ataque aconteceu no passado e aos poucos ir juntando as pistas, ou então ir gerando mais dúvidas e mistérios naquele mundo, até o momento que ela encontra outros sobreviventes na história. Basicamente, há 50 anos atrás, a humanidade foi quase que extinta devido à invasão de alienígenas no mundo. Esses alienígenas, chamados de carrascos, além de devorarem e atacarem os seres humanos, eles emitiam um gás tóxico, o miasma, e esse gás tóxico acabou dizimando as espécies na Terra. A humanidade, inclusive, deu esse nome de carrascos aos alienígenas porque algumas pessoas acreditavam que esses seres alienígenas eram uma espécie de punição divina pelos pecados dos humanos. E ao ser infectado por esse gás, o miasma, o corpo gera cristalóides que destroem a carne e começam a reproduzir mais gás tóxico. Então, a pessoa infectada acaba falecendo pelos cristais e ao mesmo tempo vira um hospedeiro e começa a produzir gás também, infectando outras pessoas. De modo que, para sobreviver nesse mundo, os seres humanos precisam utilizar uma máscara de gás para purificar esse ar contaminado pelo miasma. Só que o diferencial da Saya e o que a torna fodona é que ela foi gerada em laboratório, criada artificialmente por uma instituição. O único experimento que deu certo, inclusive, a tornando um humano modificado geneticamente para enfrentar esses alienígenas, não sendo contaminada pelos cristalóides, ganhando por ser uma humana artificial a capacidade de se curar rapidamente, assim como agilidade e força para enfrentar os executores, sendo a humana perfeitamente modificada e gerada para esse apocalipse. Porém, um dos
grandes mistérios é o que é essa instituição que gerou artificialmente a Saya e a treinou. É uma instituição gerenciada por inteligência artificial ou é uma instituição feita por humanos sobreviventes? E ao longo da jornada, a Saya começa a perceber que talvez ela não esteja tão sozinha como imaginava. O mangá começa mostrando a sua solidão absoluta, com ela passando muito tempo viva e nunca encontrando outro sobrevivente. Mas à medida que a história avança, tudo muda. Primeiro, ela faz contato com um homem que passou décadas isolado, e depois, nossa protagonista encontra uma nova espécie de humanos que se juntaram a ela. Dois irmãos que são imunes ao miasma, porque contam que sua mãe estava grávida. E em grande maioria dos casos, a criança é infectada junto da mãe e acabam falecendo. Porém, em algumas exceções, o feto continua a se desenvolver mesmo com a mãe infectada, de modo que os bebês acabam ganhando imunidade à contaminação, como se a natureza estivesse encontrando uma forma de equilibrar as coisas e uma forma de não extinguir a espécie humana. E com isso, se descobre que esses dois irmãos são imunes à infecção. Então, existem outros seres que nasceram da mesma forma. Inclusive, descobrem a existência de uma espécie de um líder chamado Diusa, que deixou uma mensagem gravada contando que ele também nasceu de uma mãe infectada e que ele aparentemente tem mais informações sobre os executores. Portanto, a Saya e o seu novo grupo, os dois irmãos, partem em busca desse novo sobrevivente, o Usa. Assim como ela também vai descobrindo ao longo da história outras formas de executores que são mais fortes, mais rápidos e que também existem outros seres humanos vivos nesse mundo. The Color of the End, A Cor do Fim, é um mangá muito diferente da Maré, que, como eu disse anteriormente, me lembra muito Blame e Kino's Journey, a jornada de Kino, em que a história possui uma leitura mais lenta, com mistérios e é bastante contemplativa. Se você está acostumado somente com mangás de luta, vídeos rápidos e dopamina sempre que vira a página, você definitivamente não vai gostar dessa obra, porque ela tem um pace, ela tem um estilo de história mais devagar e mais lento, em que ela foca mais em reflexão da humanidade e a sua vontade de sobreviver, com uma história que vai te emocionar em vários capítulos e uma jornada diferente. É uma leitura bem gostosinha, com vários mistérios, que é totalmente diferente, como eu disse anteriormente, da maré de mangás que vemos hoje em dia. Eu sou o Mingo e, como eu sempre falo no final dos vídeos, eu espero que você seja feliz. De verdade, que você seja muito feliz. Vire membro por apenas R$2 e apoie o canal. Valeu, falou e tchau.